Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à segunda edição do evento Diálogos com o TCU, que tem por objetivo encontro com formadores de opinião para a discussão dos desafios da gestão pública, qualidade e resultado das políticas públicas e a contribuição do TCU para o desenvolvimento do país. Hoje temos como convidado o presidente da República de 1995 a 2002, senhor Fernando Henrique Cardoso. Solicitamos a todos que acomodem-se e mantenham seus aparelhos celulares desligados ou em modo silencioso. Hoje, o presidente Fernando Henrique Cardoso, condecorado com o Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União em 2017, receberá a comenda. Neste momento, convidamos as autoridades para tomar assento na primeira fila deste auditório. Queiram tomar assento. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro; excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler; excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Aurodo Cedras; excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro; excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas; excelentíssimo senhor ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Wéder de Oliveira; excelentíssima senhora procuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Cristina Machado da Costa e Silva; excelentíssimo senhor subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado; excelentíssimo senhor subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Paulo Soares Bugarim; excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Sérgio Ricardo Costa Caribé; excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Rodrigo Medeiros de Lima. Neste momento, convidamos a excelentíssima vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministra Ana Arraes, a conduzir o excelentíssimo presidente Fernando Henrique Cardoso ao auditório. Neste momento, para a entrega do Grande Colar do Mérito do TCU, convidamos o excelentíssimo ministro Raimundo Carreiro, que outorgou a comenda em 2017 ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Para receber o Grande Colar do Mérito do TCU, convidamos o excelentíssimo presidente Fernando Henrique Cardoso.
convidamos o excelentíssimo ministro Raimundo Carreiro para saudar o agraciado com o grande colar do mérito em nome do Tribunal de Contas da União. Tem as autoridades? Não. Se tiver, não deixa, não tem problema não. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Zé Múcio Monteiro, em nome de quem eu saúdo todos os colegas do tribunal. Excelentíssima senhora procuradora-geral, doutora Cristina Machado da Costa e Silva, a quem também eu saúdo todo o Ministério Público. E saúdo o nosso convidado especial de hoje, que é o excelentíssimo senhor presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem dou as boas-vindas. Por honrosa designação do presidente desta Corte de Contas, o ministro Zé Múcio Monteiro, chanceler do grande colar do mérito do Tribunal de Contas da União, coube-me a grata tarefa de proferir, em nome do Tribunal, uma saudação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, na oportunidade em que Sua Excelência, ao tempo em que nos honra e prestigia com sua presença e nos brinda com uma palestra que será em seguida proferida, dentro do programa que foi instituído pelo nosso presidente, intitulado Diálogos com o TCU, recebe a comenda com a qual foi agraciado pelo Tribunal no ano de 2017, mas que ainda não tinha tido a oportunidade de recebê-la. Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro, mas pode dizer-se que é filho do Brasil. Eis que descende de pai curitibano, mãe Manuel Aura, lá de Manaus, com ascendência alagoana, com avô e bisavô goianos, filho do Brasil, mas cidadão do mundo. Se nos lembrarmos que já proclamou com orgulho sua ascendência africana. Filho mais velho do militar, advogado, jornalista e político brasileiro, Leônidas Cardoso, general de brigada e deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, e de dona Naide Silva Cardoso, Fernando Henrique Cardoso descende de tradicional família de militares e políticos do Império do Brasil. Seu bisavô foi o capitão Felicíssimo do Espírito Santo, deputado e senador pelo Partido Conservador e presidente da província de Goiás. E seu avô foi o general de brigada Joaquim Inácio Batista Cardoso. Doutor em Ciências Sociais, é professor de Sociologia e detentor de nada menos de 29 títulos de doutor honoris causa de universidades brasileiras e estrangeiras. No campo político, exerceu, entre outros importantes cargos, o de presidente da República por 2 mandatos, senador da República, ministro de Estado das Relações Exteriores e da Fazenda. Portanto, o seu currículo dispensa apresentações. Sua trajetória intelectual e acadêmica é igualmente riquíssima. O intelectual Fernando Henrique Cardoso é membro da Academia Brasileira de Letras desde 2013. Possui nada menos de 40 livros publicados e mais de uma centena de artigos acadêmicos, tendo sido distinguido com numerosas condecorações e homenagens mundo afora. E eu aproveito, presidente Fernando Henrique, para recordar que no dia 29 de dezembro de 2002, já faltando 2 dias para o encerramento do mandato de Vossa Excelência, nós fomos lá no gabinete de Vossa Excelência, o presidente do Senado Federal e toda a comissão diretora do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, quando o Congresso Nacional lhe homenageou com o grande colar do Congresso Nacional. Na política,
teve participação destacada na campanha das Diretas Já e na articulação da candidatura de Tancredo Neves à presidência da República em 1984. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, de 87 e 88, foi o relator do seu regimento interno, além de exercer o trabalho parlamentar como constituinte. Foi membro da Comissão de Sistematização e escolhido para integrar um grupo de especialistas como relator adjunto da Assembleia. No governo Itamar Franco, em 93 e 94, Vossa Excelência foi o ministro da Fazenda e das Relações Exteriores, e o destino lhe reservou a oportunidade de prestar relevantes serviços à nação brasileira, ao preparar o terreno do Plano Real e que, posteriormente, já na presidência da República, sancionou a Lei 9.069, de 29 de junho de 1995, que dispõe sobre o Plano Real e o Sistema Monetário Nacional. Presidente da República de 95 a 2002, foram tantas suas realizações que se torna difícil destacar. Aqui, quais as mais relevantes? Além de consolidar a estabilização econômica, promoveu as reformas administrativa e previdenciária, de modo a reduzir os gastos públicos e logrou que o país alcançasse a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, legado essencial para impedir o uso indevido de recursos públicos. No campo social, criou diversos programas que contribuíram para a redução da desigualdade, tais como erradicação do trabalho infantil, toda criança na escola, Bolsa Escola, saúde da criança e aleitamento materno, saúde da família e agentes comunitários de saúde. E quando se fala nesses programas, presidente Fernando Henrique, nos vem à memória o nome da sua querida esposa, a dona Ruth, que foi a madrinha e a autora de diversos desses programas que eu acabei de citar. Apesar de não ocupar cargos públicos há mais de 16 anos, é um dos maiores líderes políticos do país, sempre procurado e ouvido sobre as transformações que se pretendem implantar no país. Após exercer seus mandatos e completar com brilho sua trajetória na administração pública, passou a dedicar-se a transmitir sua experiência e sua inteligência mediante palestras proferidas no Brasil e no exterior. Desde 2007, tornou-se membro do The Ederson, grupo idealizado naquele mesmo ano por Nelson Mandela, que reúne líderes globais, cujo objetivo é promover a paz e a defesa dos direitos humanos, do qual fazem ou fizeram parte personalidades como o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, o arcebispo anglicano Desmond Tutu e o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Escreve nos principais jornais do país sobre a conjuntura política, econômica e as questões sociais do Brasil e no mundo, e preside a fundação que leva o seu nome, uma instituição sem fins lucrativos que busca reunir sua obra e promover discussões sobre o país e o mundo. Não posso deixar de registrar, senhor presidente, o valioso trabalho que Vossa Excelência está realizando para a memória da nação, a coletânea Diário da Presidência, obra que registra os fatos políticos e econômicos ocorridos durante os seus 8 anos de mandato no dia a dia da presidência. Feito esse breve currículo do presidente Fernando Henrique Cardoso, eu passo a discorrer, senhor presidente, sobre o grande colar do mérito do Tribunal de Contas da União e por que a condecoração concedida a Vossa Excelência. A comenda foi criada em 2003, com o objetivo maior de cobrir de gala personalidades que, por seus méritos excepcionais e pela relevante contribuição prestada ao controle externo ou ao país, tenham se tornado merecedores da distinção especial. Vossa Excelência, senhor presidente Fernando Henrique, é uma das personalidades que prestou relevante serviço ao país.
não posso deixar de falar, e aqui eu volto, sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que Vossa Excelência teve a oportunidade de encaminhar ao Congresso Nacional e, posteriormente, sancionar. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que entrou no ordenamento jurídico brasileiro em 2000, estabelece normas para a gestão fiscal planejada e transparente, aplicável a toda a Federação. A lei conferiu atribuição ao Tribunal de Contas da União, especificamente no que diz respeito à competência constitucional da Corte para fiscalizar as finanças federais. Assim, cabe ao TCU verificar o cumprimento das metas fiscais, limites e condições essenciais à gestão responsável. Somente isso, eu repito, seria suficiente para justificar a concessão do grande colar do mérito do Tribunal de Contas a Vossa Excelência. Mas tem muito mais, senhor presidente. Não obstante o registro que Vossa Excelência foi um presidente reformador, em seus 8 anos de mandato, foram promulgadas 35 emendas constitucionais. E dessas, eu vou destacar 3 ou 4 como transformou o nosso país. E faço o primeiro destaque para a emenda número 8, de 1995, que abriu a possibilidade de quebra do monopólio estatal das telecomunicações. Essa iniciativa de Vossa Excelência abriu o mercado para que todos os brasileiros pudessem se comunicar. O número de acesso aos serviços de telecomunicações passou de 28 milhões em 1998 para 313 milhões em março de 2009, com relevância para o serviço de telefonia móvel e fixa, banda larga e TV por assinaturas. Os investimentos que ingressaram no setor chegaram ao montante de 885 bilhões nos 20 primeiros anos. Não posso deixar também de registrar a área de petróleo e os progressos decorrentes da emenda constitucional número 9, de 95, que flexibilizou o monopólio do petróleo na União. E aqui eu faço uma pausa para lembrar como foi a tramitação no Congresso Nacional dessa emenda. Como Vossa Excelência, como esse tema é sempre uma questão sensível, e Vossa Excelência teve que mandar uma carta, naquela época, Vossa Excelência lembra muito bem dela, eu fiz até questão de resgatá-la, de mandar uma carta para o então presidente do Senado Federal, o presidente José Sarney, que foi um dos debates mais duros de todas as reformas estruturantes que Vossa Excelência mandou para o Congresso. Foi exatamente essa da quebra do monopólio estatal do petróleo. E nessa carta está registrado aqui que Vossa Excelência afirmava para o Congresso Nacional que a Petrobras não seja possível de privatização. E o segundo ponto, eram 3 pontos da carta. A União não contrate a empresa para pesquisa e lavra em áreas que tenham produção já estabelecida pela Petrobras. E a terceira, nas licitações por concessão de pesquisa e lavra, no caso de igualdade das propostas apresentadas, seja assegurada à Petrobras o direito de preferência nas concessões. Esses foram os 3 compromissos e que possibilitou que essa emenda fosse promulgada no dia 10 de novembro de 95, fora daquele contexto das outras 4 emendas estruturantes de telecomunicações, dos portos, que foram todas promulgadas no dia 16 de agosto de 95, exatamente porque, como eu disse aqui, é um assunto sensível. Mas Vossa Excelência teve a capacidade política e intelectual de convencer o Congresso de que isso era bom para o país. E eu vou dizer por quê. Desde então, a produção de petróleo e gás natural no Brasil mais que duplicou, passando de 1,5 milhão de barris por dia em 2000 para 3,3 milhões barris por dia já em 2019. E pode aumentar
e pode aumentar em mais de 50% até 2027, ao atingir a marca de 5,100 milhões de barris por dia, de acordo com as projeções do Plano Decenal de Expansão de Energia 2027 da EPE, da Empresa de Pesquisas Energéticas. E como registro histórico, senhor presidente, atualmente o Brasil é o 10º maior produtor de petróleo do mundo e o 15º em reservas mundiais. Também quero deixar registrada a sua marca na área de rodovias e de aeroportos, e em especial após as diversas rodadas de concessões, que foi possibilitada pela Emenda Constitucional número 7, de 95. Desde o início do programa, em 95, foram injetados mais de 97 bilhões em obras e mais de 81 bilhões em manutenção pelas concessionárias que administram rodovias em âmbito federal, estadual ou municipal. Segundo pesquisa, o percentual de rodovias concedidas que apresentam condições satisfatórias, ótimo ou bom, é de 81,9%, enquanto que as públicas, este percentual é de apenas 34,2% de satisfação. Até a 4ª rodada de concessões aeroportuárias, foram alocados mais de 17 bilhões em melhoria da infraestrutura aeroportuária, com previsão de pelo menos 16 bilhões de investimento até o final das concessões já realizadas. Houve incremento de tráfego de mais de 10 milhões de passageiros transportados nos aeroportos concedidos, com 91% dos passageiros avaliando os aeroportos como bons ou muito bons no ano de 2018. Portanto, senhor presidente, feito esse breve retrospecto da passagem de Vossa Excelência pelos diversos cargos que Vossa Excelência ocupou, pela sua importância para o país, esse é um registro que eu quero deixar aqui nos anais do Tribunal e de agradecimento pela a sua presença aqui conosco. Essa é uma saudação que tenho o prazer de prestar em nome do Tribunal de Contas da União. E também deixar registrado a visão de Vossa Excelência das reformas que o país precisa enfrentar. Eu fiz esse retrato aqui exatamente porque nós vivemos o mesmo momento que Vossa Excelência viveu em 95, que é das reformas para que o país possa avançar. Então, Vossa Excelência, repito, prestou relevante serviço ao país que merece todas as homenagens da nação brasileira. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do excelentíssimo ministro Raimundo Carreiro. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Está encerrada a primeira parte deste encontro. Na segunda parte, teremos a palestra Visões sobre o Brasil. Informamos que estão sendo distribuídos formulários de perguntas a serem respondidas ao final. Ouviremos agora o excelentíssimo presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom dia a todos, muito especialmente ao nosso presidente José Múcio Monteiro, amigo de longa data, que tenho a satisfação de rever aqui, ao outro amigo, João Otávio de Noronha, que hoje preside o Superior Tribunal de Justiça, que prestou relevante serviço ao Brasil, inclusive no Banco do Brasil, a senhora Ana Reis, que é vice-presidente do nosso tribunal, e de uma família que eu prezo muito, fui muito amigo do pai dela, ao senhor Benjamin Zimmer, que é ministro do Tribunal de Contas da União, ao ministro Haroldo Cedras, aqui presente, foi companheiro meu na época das discussões sobre a regulamentação das águas, ao também companheiro Augusto Nardes, ao também substituto do Tribunal de Contas da União, Wesley de Oliveira, que está aqui presente, Cristina Machado da Costa e Silva,
que é procurador do Ministério Público junto a esse tribunal, ao subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, que conheço há tantos anos também, ao Paulo Soares Bugarin, que é secretário subprocurador-geral do Ministério, Sérgio Ricardo Costa Caribé, da mesma maneira, Rodrigues Medeiros de Lima, que também é senhor procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Olha, para mim é uma alegria muito grande voltar a esse tribunal. Digo voltar porque há alguns anos eu estive aqui para celebrar, creio que o centenário do tribunal. E, na ocasião, eu tinha me referido ao fato de que uma instituição que, na época, era centenária, é algo que merece referência. O Brasil precisa de instituições. E é preciso prestigiar as instituições. E eu fico deleitado, naturalmente, ao ser eu homenageado por essa instituição. E homenageado, através das palavras do nosso ministro Carreiro, com algum exagero a respeito do que eu possa ter feito pelo Brasil. Mas, de toda maneira, fico muito agradecido à honraria que acabo de receber e reitero o meu prazer de poder me dirigir de uma maneira mais simples e direta, como é meu hábito, aos aqui presentes. O tema que me pediram que eu discorresse diz respeito às visões do Brasil. O ministro Carreiro, na sua generosidade, mostrou alguns dos momentos difíceis pelos quais o Brasil passou e momentos que nós conseguimos atravessar. Se nós olharmos pela nossa história, nós vamos ver que uma das razões fundamentais pelas quais o Brasil tem atravessado tormentas e tem sobrevivido a elas é que nós herdamos uma estrutura estatal que vem da coroa portuguesa. Por mais que isso tivesse sido objeto de críticas na ocasião, por aqueles que queriam libertar-se de Portugal, foi também uma herança, a organização do Estado Nacional. Para essa organização, não só a burocracia militar contou, como contou a burocracia civil também. E mesmo na transformação do Brasil para império, independente de Portugal, as instituições se mantiveram. E isso é muito importante. Recentemente, eu estive nos Estados Unidos recebendo mais um doutorado honoris causa e notava o que havia de interessante na reunião. Eles, normalmente, quando vão dar fazer essas homenagens, a fazem no dia que eles chamam Commencement Day, que é o dia do início das atividades acadêmicas. As famílias estavam presentes, eram umas 3, 4 mil, não sei quantas mil pessoas presentes. E lá, como aqui no Brasil, com uma variedade muito grande de raças, negros, mulatos, orientais, europeus, aquela coisa toda. Pois bem, você percebe que essa diferenciação que é enorme da população, ela se une em certos momentos. Uma certa altura, entra a bandeira americana e toca um clarinete. Começa a entoar o hino. Depois eles cantam o hino da universidade. E cada um dos que vai se referir às comendas que recebeu, na verdade não é comenda, ao grau que receberam, no caso eram mestrandos e doutorandos, tanto os professores como os alunos que fazem a saudação, são pessoas que têm um forte sentido da missão moral que é atribuída a eles pelo fato de estarem numa pátria livre, etc., etc., e se referem à Constituição. Isso que pode parecer uma banalidade, não é. É preciso ritualizar o fato de nós pertencermos a um todo comum, a despeito das diferenças. Então, quando eu vim homenagear aqui o Tribunal de Contas pelo seu... Não me lembro qual antigo era o tribunal, mas eu creio que veio no centenário, eu me referi a isso. Eu acho que essas instituições têm um peso muito importante na organização da vida nacional. A minha primeira visão, portanto, a primeira preocupação com o nosso país é essa que eu acabo de transmitir de uma maneira indireta. Nós somos um país muito diverso. Há pouco falávamos sobre isso no gabinete do presidente Múcio. Diverso regionalmente, culturalmente, e diverso racialmente, diverso socialmente, com muita pobreza, com muita riqueza. Isso tudo é verdade. E para quem, como eu, fui presidente da República por 2 vezes, e antes disso tinha bastante conhecimento sociológico, fiz pesquisa na Amazônia, fiz pesquisa no Piauí, fiz pesquisa no Rio Grande do Sul, em São Paulo, enfim, tinha um certo conhecimento da vivência nacional.
é importante notar que existe essa diversidade. E que essa diversidade se multiplicou naturalmente com a vinda dos imigrantes e com a vinda dos africanos, e que se mantém de alguma maneira. A variedade no Brasil é muito grande, de região para região. É difícil entender essa variedade se não se perceber também que há alguns fatores de unidade. E nós precisamos reforçar esses fatores de integração. E, dentre os fatores de integração, está a existência das grandes instituições de Estado. Uma das maiores dificuldades para quem quer orientar o Brasil, assume a presidência da República, ou funções relevantes do Brasil, é compreender que nós somos muito diversos, mas, não obstante, existe um terreno que deve ser trabalhado, que é um terreno comum, que os americanos chamam de common ground, aquele que dá a base para que exista uma nacionalidade. Essas instituições burocráticas são muito importantes. Na presidência da República, ainda essa semana mesmo, na minha fundação, estiveram presentes o ministro Jubim, que foi do Supremo Tribunal Federal, e o general Etchegoyen, que foi do Gabinete de Segurança Institucional. Estavam falando um pouco sobre essa questão. Eu digo, quem dirige o Brasil sabe que conta basicamente com 3 grandes ordens de funcionários. Os militares, aqueles que têm uma função na parte fazendária, que tem um papel muito importante na organização do Estado, e o Itamaraty. É a partir dessas organizações que já estão provadas pelo tempo afora, que têm sua serventia, que a estrutura da presidência pode se organizar. Não basta. Não basta porque é fundamental sempre ter presente que nós vivemos num país que se foi organizando paulatinamente como uma democracia. E, portanto, tem um Congresso. E nós temos uma espécie de paradoxo. Os nossos partidos, eu vou voltar ao tema, não são partidos expressivos no espectro ideológico em geral. São mais aglomerados de pessoas que têm alguns interesses em comum. Um, eventualmente, ou outro, expressam alguma relação com a sociedade. Mas se foram multiplicando muito, e hoje é difícil fazer uma relação direta entre o interesse da sociedade, a ideologia proposta e o partido. Não obstante, o Congresso é forte. O presidente que não entende isso não consegue governar de forma adequada e, eventualmente, cai, porque não percebe que, na sua fragmentação, e apesar às vezes, momentos de baixo prestígio, em certas ocasiões, o Congresso se sobreleva e é mais forte que a presidência da República. Então, é importante notar que o Congresso faz parte, assim como as burocracias, desse conjunto que permite a formação e a continuidade do Brasil. Mas, sobretudo, é preciso não esquecer que um país é uma nação, e uma nação é composta de pessoas, é um povo. Então, é necessário também, para obter-se a coesão necessária, não apenas dar atenção ao Congresso, respeitar as grandes instituições de Estado, como também de orientar e comunicar-se com a nação. A nação não é um partido, é o conjunto das pessoas que habitam esse partido, que é muito diverso. Se aqueles que estão com a intenção de conduzir o país não são capazes de transmitir um rumo a essas pessoas, dificilmente as outras instituições vão poder exercer na sua plenitude as suas funções, porque começa a haver uma disputa, começa a haver conflitos entre vários segmentos e falta aquele caminho comum que é preciso ser desenhado para que nós possamos avançar. Nesse caminho comum, no momento que nós atravessamos, é preciso ver que nós temos uma história. A nossa história foi uma história de crescimento econômico. Essa que é a verdade. Quem conhece dados e faz comparações vai verificar que no século XX, especialmente, o crescimento do Brasil foi muito grande. Quem tiver lido o livro do Caldeira sobre os desafios da formação de uma economia competitiva no Brasil, vai perceber que houve uma certa estagnação do crescimento econômico num período do Império, mas que depois, com a República, e não por causa só da República, mas por causa dos novos tempos que se avizinhavam, o Brasil começou a crescer de uma maneira consistente,
se nós formos ver os dados comparativos, em certa fase, o Brasil e o Japão se sobressaíam como os países que cresciam economicamente. Bem, e nós passamos também por momentos de dificuldade, momentos de angústia, momentos em que se tem a sensação de que o Brasil não está ao alcance do que é disponível já para outros países do mundo. Talvez nós estejamos atravessando uma dessas épocas. Uma dessas épocas, por quê? Porque, quando eu fui presidente, eu percebia, e não era difícil perceber, que nós estávamos já diante de um mundo que estava se transformando profundamente. Eu trabalhei, por circunstâncias da minha vida, na CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, que é um órgão das Nações Unidas sediado no Chile. Antes disso, eu já tinha vivido na Europa há algum tempo. Fiz curso na Europa. Então, eu tinha uma certa experiência do mundo. Bom, na época que eu estava na CEPAL, as ideias predominantes eram as ideias do crescimento pela via da autarquização. Cada um tratar de repetir, dentro das suas possibilidades, os modelos daqueles países que haviam dado certo. Basicamente, no caso, os países ocidentais. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França. E as ideias fundamentais eram ideias de que nós precisaríamos de algum protecionismo para fechar a economia, para que nós pudéssemos criar, dentro do nosso país, o que se chamava a industrialização por substituição de importações. Ao invés de importar, se produz aqui. O grande inspirador dessa corrente chamava-se Raul Prebisch, com quem eu trabalhei diretamente, embora pouco depois ele tivesse afastado para ser o organizador do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Pois bem, e o Celso Furtado trabalhava com o Prebisch numa época anterior. Quando eu estava por lá, até eu e o Celso moramos na mesma casa, a uma certa altura, estávamos sem as famílias lá em Santiago. Mas o Celso era, no Brasil, a expressão maior dessa ideia de desenvolvimento, que era a nossa paixão. Bom, mas eu escrevi um livro nos anos 60, publicado pela primeira vez, creio que em 67 ou 68, um livro que eu tive que escrever, não em português, porque não era a língua que se usava, né? Tive que escrever em espanhol, e esse livro chama-se Dependência e Desenvolvimento da América Latina. Foi um livro que escrevi com um colega meu, que já faleceu, chileno, Enzo Faleto, e que nós tentávamos dialogar com a teoria dominante na época, que era essa que eu acabei de dizer, o crescimento por substituição de importações. O Raul Prebisch tinha criado um conceito de centro e periferia. Nós estávamos na periferia e havia as economias centrais. Bom, e havia uma relação de dependência entre o centro e a periferia. Nesse livro que eu escrevi com Enzo Faleto, nós procurávamos mostrar que não havia uma relação, havia mais de uma, e que havia uma certa mudança nas relações entre o centro e a periferia. E alguns países da periferia se estavam industrializando. Era óbvio, porque eu era brasileiro, eu conhecia a Argentina, eu conhecia o México, eu tinha feito uma pesquisa sobre os empresários do Brasil, eu tinha feito uma outra pesquisa sobre os empresários em alguns países da América Latina, e começamos a distinguir tipos de relação entre os países do centro com os países da periferia. Isso foi conhecido depois, erradamente, como teoria da dependência. A teoria não era da dependência, era do desenvolvimento em situações de dependência. E havia formas diferentes de interligação. Para terem uma ideia de como era a nossa precariedade conceitual na época, não havia nem sequer o conceito de empresa multinacional. Eram trusts, cartéis. Não havia ideia de empresas multinacionais. E a ideia predominante é que nós tínhamos que fechar o mercado, dar juros subsidiados, criar um setor nacional e competir, pouco a pouco, com os países mais desenvolvidos. Não obstante, já estava havendo uma penetração de empresas estrangeiras nesse nosso país. O Brasil, algumas das grandes empresas que estão hoje aqui, até hoje, já eram corporações multinacionais, internacionais. Né? Bom, e havia uma associação entre empresários brasileiros e empresários estrangeiros. Mais tarde, eu escrevi foi minha tese, não sei do quê. Eu fiz tantas. Mas uma das teses que eu fiz foi sobre, não sei se livre docência ou cátedra, era sobre as formas políticas de organização do Estado que permitiam maior ou menor grau de desenvolvimento. E, nessa época, já percebia-se mais claramente que o que nós estávamos tateando naquele livro, Dependência e Desenvolvimento, era já claro.
Quer dizer, havia uma interligação muito grande e predominava no Brasil, sobretudo na esquerda brasileira, a ideia de que a burguesia nacional devia se aliar com os trabalhadores e o povo contra o imperialismo. E que tive que repetir no Brasil a história da Europa, a burguesia francesa, que fez a Revolução Francesa e tal. Eu já tinha escrito uma outra tese anteriormente, que essa, sim, eu me lembro, é de doutorado, sobre escravidão no Brasil, sobretudo escravidão no sul do Brasil. E a minha formação, eu tinha lido todo Marx, todo Weber, enfim, tinha uma formação teórica sólida, chocava com o que eu via no estudo histórico sobre a escravidão no Rio Grande do Sul, especialmente, que foi onde eu estudei mais. E acabei dizendo, usando um verso famoso, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Quer dizer, parece que é igual, mas não é. Quer dizer, porque o mundo tinha mudado. Então, o papel a ser desempenhado pelos empresários nacionais não era o mesmo equivalente ao que na Inglaterra ou na França, porque ele vivia uma nova situação. E não encontrei nenhum empresário que fosse favorável à tese da esquerda, que era a da ligação com o povo contra as empresas estrangeiras. Ao contrário, estavam se associando. Entre as formas de dependência que nós descrevemos, há países onde há uma espécie de dependência associada e produz desenvolvimento. Pois bem, mas já era óbvio que havia uma transformação. Não se sonhava ainda com o que se chama hoje de globalização. Nos anos 90, quando eu fui presidente, também era claro, e era necessário haver transformações grandes se o Brasil quisesse continuar avançando como havia avançado nas décadas anteriores. Eu assumi a presidência, posteriormente, a uma época de grande crise e paralisação. A década de 80 é chamada, no Brasil, com alguma injustiça, a década perdida. Perdida pela visão do crescimento que nós tínhamos antes. Nos anos 70, o Brasil crescia, em média, 7% ao ano. E nos anos 80, isso foi por água abaixo, pelas condições do mundo, não só as do Brasil. Então, era preciso mudar muita coisa. Daí, quem me saudou tão generosamente aqui, o Carreiro, mostrou o que nós tentamos fazer. Para mim, foi muito doído mexer na questão do petróleo, por uma razão muito simples. Meu pai era general, como aqui foi dito, e era general chamado do petróleo. Foi criado, naquela época, havia um Centro de Estudos de Defesa do Petróleo. Eu era tesoureiro desse centro. Então, eu fui criado com a ideologia de que era preciso fazer um desenvolvimento brasileiro, como era mesmo, de petróleo. E por que foi assim? Na Siderúrgica Nacional, a mesma coisa. Era o tempo de Getúlio Vargas. O Getúlio não mandou para o Congresso uma lei de petróleo que fosse nacionalista, estatizante. Foi a UDN que transformou nisso. O Gabriel Passos era um deputado. Mas era um sentimento prevalecente no Brasil e correto. Por que foi feita a Companhia Siderúrgica Nacional da maneira como ela foi feita? Porque os estrangeiros não queriam investir aqui. Existem estudos sobre isso, do Luciano Martins e outros mais. Hoje é ministro, ou foi, Moreira Franco, a mulher dele, que era neta do Getúlio, os dois escreveram até sob orientação do Luciano, e mais de longe minha, a respeito disso, da transformação da siderurgia nacional. A alegação era que as empresas estrangeiras tinham no Brasil um grande mercado consumidor, mas que nós não tínhamos capacidade produtiva. Não era bem isso, eles já tinham um mercado. Era a United States Steel Corporation e a Krupp, alemã. O Getúlio fez um jogo, fingiu que ia ficar com os alemães e acabou obrigando o Banco Americano de Desenvolvimento a dar o empréstimo para se fazer a siderúrgica nacional. Então, as circunstâncias levaram a que houvesse uma forte presença do Estado para criar condições para que houvesse uma certa expansão do crescimento capitalista e do desenvolvimento no Brasil. Pois bem, no fim dos anos 90, já era visível que a globalização estava em marcha. Era necessário adaptar a economia brasileira ao momento do mundo. Foi o que eu tentei fazer, tentar adaptar ao momento do mundo. Essas leis que foram aqui referidas, mensais ao Congresso, de quebra de monopólio, mas eu vejo que na carta que eu mandei ao presidente Sarney, eu digo, nós não vamos privatizar a Petrobras. Não era a minha ideia, nunca foi, nem é, privatizar a Petrobras. A ideia era outra. É preciso forçar a competição. O que leva ao dinamismo das economias é a competição. E se você monopólio estatal ou privado, dá no mesmo. Não tem competição. Precisa ter competição. Se forem ver essa lei da telefonia, ela força a competição entre as várias áreas.
porque se não houver competição, tendo monopólio, você tem um poder enorme de barganha. A própria Petrobras tinha um poder muito grande sobre o Estado para defender seus interesses como se fosse do povo e impõe certas regras. Isso é o que tinha que ser feito naquela época. Pois bem, nós estamos diante de um desafio parecido. Mais tarde, naquela mesma época, quando eu fui ministro da Fazenda, o grande desafio era a inflação. As pessoas, quando assumem posições de poder, não fazem o que querem, fazem o que é necessário, ou deveriam fazer o que é necessário. E era preciso resolver a questão da inflação. Eu não sou economista, eu entendo alguma coisa, trabalhei com economistas importantes e tal, eu leio economia, mas eu sou de formação sociólogo. Bom, me coube a mim enfrentar a inflação, mas não fui eu. Primeiro, nós fizemos várias tentativas de inflação. O Plano Cruzado foi uma tentativa. E nós aprendemos com os erros. O erro do Plano Cruzado era visível. É que você não consegue enfrentar a inflação aumentando o gasto público. Tem que controlar, e nem dando aumento de salário. E é muito difícil você não dar aumento de salário. Há uma luta corporativa muito forte. E do ponto de vista dos que estão lutando, a inflação até facilita, porque exige e o outro concede e depois o povo paga. Esse é o jogo da inflação. Então, se o sindicato pede mais, o patrão dá mais, aumenta o preço, o povo paga. É uma luta distributiva, no fundo, a inflação. Mas quando eu cheguei ao Ministério da Fazenda, já havia muitas experiências que algumas haviam fracassado, politicamente. Eu só tive uma função como ministro da Fazenda, falar. Aliás, a minha função até hoje é falar. Né? Mas é importante você... Por que falar? Porque nós vivemos uma democracia e, pelo que eu comecei a dizer aqui, o Estado funciona quando o presidente ou o setor político percebe que a burocracia é importante, você tem que ganhar a burocracia, que o Congresso é fundamental e que sem o povo não se faz nada. Então, eu me dediquei, como ministro da Fazenda, a explicar essas coisas. A maior dificuldade é explicar aos meus colegas ministros, porque todos querem gastar, é natural. Você tem que dizer, não pode gastar. O presidente, na época, era o presidente Itamar Franco, que me deu um apoio total. Mas ele tinha uns amigos que tinham uma visão correspondente à década anterior e achava que tudo aquilo era, aspas, traição ao país. Você tem que manter o que sempre houve, e não abrir a economia, forçar a competição, pelo contrário, fechar a economia, dar monopólio. E nós estamos contra o fechamento e contra mostrar a economia. O presidente Collor tinha a moda dele, tentou abrir a economia, mas abriu sem ter os cuidados políticos necessários e deu um mau resultado. Bom, era preciso convencer os próprios colegas de governo da importância de fazer o ajuste fiscal. E convencer o Congresso. O Congresso não se convence, senão dando alguma possibilidade dele ganhar também. Convencer, etimologicamente, quer dizer, vencer junto. Se não se vence junto, não se vence. Bom, então eu passava muito tempo com as bancadas do Congresso. Eu tinha vantagem, eu era senador. E, sendo senador, eu não tinha medo das agressões. Eu respondia, mas respondia polidamente, porque é melhor, para não entrar em clinch direto. Mas tem que convencer, pouco a pouco. Tem que convencer as burocracias de que você está no caminho certo. A própria burocracia que vai ser objeto da mudança é contra. Você tem que, pouco a pouco, ir ganhando e tem que ter a nação do seu lado para poder avançar. Bom, hoje nós vivemos um desafio para responder aqui as questões que é parecido. Por quê? Porque, de novo, nós estamos vendo um mundo mudando muito e de uma maneira surpreendente. O mundo do qual nós nos beneficiamos indiretamente foi um mundo que foi produzido depois da Guerra Fria, a partir do momento em que o Kissinger convenceu o Nixon de que a China existia e que era melhor conversar com a China. Isso é uma coisa surpreendente, porque o inimigo, na época, era a União Soviética, Guerra Fria. A União Soviética tinha capacidade efetiva tinha bomba atômica, podia enfrentar. Né? Os russos sempre se queixaram de que o mundo europeu nunca os aceitou. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o presidente Putin, que ele dizia, eu não entendo por que os americanos estão botando radares cercando aqui a Rússia. Nós não queremos guerrear com eles. Naquela época, a China não podia ainda guerrear com ninguém. E nós não queremos. Nós queremos ser respeitados. Claro, quando ele diz que ele quer ser respeitado, a Escandinávia é minha, a Crimeia é minha,
Tem algumas implicações complexas, né? Mas, de qualquer maneira, nós, naquele momento, depois que os Estados Unidos resolveram se aproximar da China, isso começou a mudar a geopolítica mundial. Bem, nós estamos vivendo um outro momento em que o presidente dos Estados Unidos quer se afastar na guerra comercial, diz que está dando combate à tecnologia chinesa, o Huawei, não sei o quê, porque os chineses avançaram muito. Eu não sei que consequências isso trará para o mundo, mas vai trazer consequências para o mundo. Bom, então nós estamos vivendo uma época em que a economia está globalizada, é uma integração muito grande, mas em que os dois grandes blocos eventuais de domínio político começam a se afastar um do outro e a ter algumas dificuldades. Por outro lado, as transformações tecnológicas são arrasadoras. Eu fui colega de uma pessoa, que era um jovem na época, chamado Manuel Castells, que foi talvez o primeiro que teorizou o que aconteceria com as sociedades com os meios de comunicação que nós dispomos hoje da internet. Bom, isso muda o mundo, porque isso permite a ligação das pessoas diretamente umas com as outras, dispensa as estruturas. Se você souber outra língua, você pode saltar até o Estado Nacional. Você entra em contato, forma tribo. Os partidos têm dificuldade em se adaptar a essa realidade. A realidade existe. Na última greve do Brasil, dos caminhoneiros, que foi uma greve importante, eu me encontrei, por acaso, com um dos ministros aqui de Brasília, que estava atônito porque ele não tinha com quem negociar, porque nem o sindicato nem o partido estavam por trás. Eram outras forças. O que vai ser dessa sociedade? Não se sabe muito bem. Ela é móvel, ela é líquida, ela se faz, se desfaz, se reconfigura. As estruturas existentes são de outra natureza. Por outro lado, o Estado requer estrutura, requer burocracia, requer continuidade da decisão. Como é que nós vamos compatibilizar? Isso é o que está acontecendo no mundo todo, cujo nome, o título é A Crise da Democracia Representativa. E é verdade. Onde não há crise, onde há regime autoritário. Porque aí não há liberdade, as pessoas não podem se comunicar diretamente umas com as outras, não tem efeito. Até quando, não sei, mas por enquanto ainda se mantém assim. Os outros países, todos, têm uma enorme dificuldade em manter as estruturas, as instituições de poder numa sociedade que se refaz a cada instante, se reconfigura a cada momento. E esse é o nosso desafio no Brasil também. O desafio de entender que nós estamos numa época em que a tecnologia contemporânea é absolutamente revolucionária. A inteligência artificial, a internet das coisas, tudo isso vai ter um peso enorme. Há uns 2 anos eu fiz uma reunião, uma conferência, não eu organizei uma conferência em Lisboa e veio a pessoa que foi o criador da web. Bom, e houve um balanço do que tinha acontecido na área da medicina, em todas as áreas possíveis, da astronomia. É uma revolução. Nós estamos diante de uma verdadeira revolução tecnológica, em que o progresso do conhecimento aumentou muito e as novas disponibilidades tecnológicas também, e que tem efeito na relação entre as pessoas. O que o sociólogo chama de sociabilidade mudou. No passado, nós tínhamos conceitos bastante mais simples, ou você tinha 2 conceitos básicos, comunidade e sociedade, criado pelos alemães. Bom, comunidade é relação direta, face a face. Sociedade é contratual. Agora, você cria, sem face a face, comunidades, cria tribo. O que vai acontecer? Como é que nós vamos nos haver diante disso? Esse é o desafio de base do mundo, com as alterações políticas consequentes, as alterações que já estão em marcha, nós estamos assistindo. Há um momento que alguns setores são regressivos, que querem voltar a ter hegemonia e não compartilhar, e querem utilizar métodos de força para cortar, aumentar até o protecionismo outra vez, para poder fazer barreiras. Os Estados Unidos agora, para ver se até ameaçam agora, ameaçando o México, ameaçando a China, porque não sabem muito bem o que vai acontecer, como é que vai se distribuir o poder nas sociedades. Então, esse é um problema para o Brasil. Nós temos que pensar para frente. Não adianta, o pensamento é sempre para frente, então é velho. E velho é como eu, vai para casa. Não tem o que fazer. E tem que pensar olhando para frente. O que vai acontecer no futuro? Esse é o nosso desafio maior.
Eu não sei se as pessoas têm consciência disso, né, os tomadores de decisão, mas com consciência ou sem consciência vão lidar com esse problema. Vão lidar com o problema em que o mundo está mudando a forma de organização da produção e as relações entre as pessoas e as relações de poder. Nós vamos ter que nos pensar um pouco como é que nós vamos nos colocar neste mundo. Nós devemos optar por um lado, é possível não optar por lado algum, podemos tirar vantagem dos dois, e até que ponto vamos ser capazes de desenvolver nós próprios os nossos instrumentos tecnológicos para que nós possamos responder àquilo que é o avanço do mundo. Não está claro, não está claro. Em certas áreas, o Brasil conseguiu avançar muito, basicamente na agricultura e um pouco na mineração. Um pouco porque estamos vendo alguns problemas sérios recentemente na mineração. Onde nós mais avançamos foi na tecnologia agrícola. Uma semente hoje é fruto de muito raciocínio. Tem muito capital intelectual investido para produzir uma semente boa. Quando eu era aluno da Universidade de São Paulo, eu tinha um professor que chamava-se Haroldo de Azevedo, estava em geografia. Ele dizia, é uma pena o Brasil. Terra boa só tem poucas. Do Sul tem São Paulo, terra que os italianos chamam de terra rossa, terra vermelha, basáltica. Bom, que pena, porque o cerrado brasileiro é tão grande, mas ele não serve para nada. Bom, hoje, toda a produção do Brasil está no cerrado. Isso foi fruto da Embrapa, né? Fruto dos empresários, que nós sempre tivemos na parte agrícola, e a Embrapa, que desenvolveu tecnologias para utilizar o cerrado, e avançou. Onde nós temos avanço real é na nossa agricultura, que é competitiva, porque ela consegue produzir mais barato, porque tem ciência, tecnologia e capacidade empresarial. E se alguma coisa eu pude fazer quando eu fui presidente, eu tinha alguma noção dessas questões, foi acabar com a ideia predominante que todo esse financiamento agrícola vinha do Banco do Brasil e não se pagava depois. Negociava-se a dívida. Passa a dívida para outro ano, passa para outro ano. E nós criamos uma coisa chamada cédula do produtor rural. Eu era ministro, eu tive que ir pessoalmente ao Congresso para discutir no Senado a cédula do produtor rural, porque ninguém queria. Todo mundo queria ficar devendo ao Banco do Brasil e não pagar ao Banco do Brasil e ter juro baixo. Essa época acabou. E acabou porque não só houve uma modificação na organização empresarial, como porque houve também um avanço tecnológico muito grande e os nossos produtores foram incapazes de acompanhar esse avanço. Onde é que nós estamos na corrida espacial? Eu não sou especialista, não quero me aventurar a dizer, mas tenho dúvidas que tenhamos alguma coisa significativa na corrida espacial. Na inteligência artificial, há núcleos de competência nessa área, inclusive em Recife. Há núcleos importantes na parte de tecnologia da informação. Mas nós não estamos na ponta nesses setores. Nós só não estamos na ponta, não estamos dando atenção devida. E a internet das coisas está vindo aí. Os robôs estão substituindo. Bom, e portanto, nós temos um desafio muito grande para recolocar o Brasil em condições de poder competir, salvo essas áreas que nós já mencionamos que nós competimos. No Brasil, era e ainda é hoje o país mais industrializado da América Latina. O México se acoplou aos Estados Unidos. É outra coisa. Os outros, não. O Brasil continua tendo. Mas a nossa indústria vai ter mais dificuldades, porque a revolução tecnológica é muito grande. E ela não sei se foi capaz de tanto. Eu me lembro que, na parte de automóveis, nós produzíamos aqui, o presidente Collor disse que nós produzíamos carroças. Nós nos indignamos, era verdade. A tecnologia melhorou. Por quê? Porque, no passado, a produção visava o mercado interno. Hoje, não pode mais visar o mercado interno, é global. Não pode ser um produto para o Brasil e outro produto para o exterior. É global. As pessoas sabem qual é o produto de avançado e querem o de avançado. E se nós quisermos exportar, tem que ser um produto global, não tem que ser um produto apenas para o mercado interno. Diminuiu essa diferença que dava base à ideia de substituição de importações e a nossa visão protecionista está esmaecendo, porque houve a globalização da produção. Mas agora está esmaecendo também aquilo que foi a nossa força, que era a capacidade do Estado de se defender sozinho. Não pode mais, como é que faz? Então, nós temos que olhar para frente esse problema. E mais, ao lado desse desafio, que é grande, no fundo é o desafio do crescimento. Como é que nós vamos avançar
nas próximas décadas, criar condições para o Brasil continuar crescendo. E o outro desafio é que, mesmo com o crescimento da vida, nós não conseguimos uma sociedade mais igualitária. A pobreza é muito grande, continua sendo muito grande. E pior, essas novas formas de tecnologia, elas concentram a renda, aumentam a produtividade, concentram a renda e não dão emprego. Estamos criando mais camadas de inempregáveis, porque não tendo conhecimento. Isso assusta, não é só no Brasil. Quando você vê a reação agora na França dos coletes amarelos, eles não têm consciência, mas estão olhando para o futuro. Estão com medo de não ter emprego no futuro. E é possível que não tenham. Quer dizer, não é fácil. Criamos uma civilização que produz muito, mas concentra a renda e não dá emprego. O que é que nós vamos fazer num país que já tem uma massa de gente que vive muito mal? E nos Estados Unidos, eu tenho uma ligação com alguns grupos da Califórnia de pesquisa, eles estão umas tendências de taxar robô, mas não taxar para a comunidade ter o recurso disponível para dar cultura, educação, saúde para o povo. Na Suíça, fizeram um plebiscito que perdeu para criar aquilo que foi, aqui no Brasil, muito mencionado há algum tempo atrás, que é a renda básica, que não vai derivar só do trabalho, tem que ter, porque as máquinas vão trabalhar. Mas vão trabalhar para quem? Para os donos das máquinas? Ou vão trabalhar também para a sociedade? Não adianta o Brasil avançar muito se os outros não avançarem, porque aí nós perdemos na competição. Mas eles vão ter que avançar nesse setor, porque eles também têm o mesmo problema. O que vão fazer com a sua população? Aquilo que foi uma vantagem enorme, que era o tamanho da população, hoje é um problema enorme. São grandes populações. Se você vai ao Uruguai, ao Chile ou a Portugal, que inveja. Porque não passaram ainda pelas grandes transformações pelas quais nós já passamos. Então é mais fácil resolver problemas dessa natureza. Nós temos uma grande população. Isso foi uma vantagem enorme. Eu me lembro, no Senado, eu discutia muito com o Roberto Campos, eu de um lado, ele do outro. Talvez ele tivesse razão, porque nós éramos favoráveis a não controlar a natalidade. Por quê? Porque quanto mais gente, mais poder. E também porque eu dizia, basta dar educação que as mulheres controlam. É verdade, uma mulher educada vai ter menos filhos. Mas nunca fizemos um programa. Nós queríamos crescer a população, ocupar o vazio. A nossa ideia, na época, era que tem que ter gente para ocupar a Amazônia, senão lá vem eles. Bom, ninguém quer ocupar, não precisa ocupar fisicamente, ocupa de outra maneira. Não é? Bom, então, a ideia de que você crescer na população, você aumenta a riqueza, que é verdadeira, tem limites também. Aumenta a riqueza se você distribui melhor a renda, se você der emprego para todos. E quando a economia não dá, como é que faz? Alguns países estão encaminhando isso. A China, a própria Índia está encaminhando isso. Se eu for olhar, a Índia, para mim, me surpreende mais que a China. Entre parênteses, eu me sinto mais à vontade na China do que na Índia. Eu consigo entender um pouquinho mais a China do que a Índia, porque a Índia é mais confusa, mais diversificada, mais complicada. A China é mais parecida, e mais parecida conosco, é mais bagunçada também. A cultura, jogam muito, fumam muito, eu não gosto dessas coisas, mas eles gostam. E os brasileiros gostam também. Enfim, mas tem a China, tem a Índia, vão tentando resolver. Bom, queiramos ou não, aquilo que o Putin me disse, é preciso nos respeitar. No fundo, quando você lê sobre a história russa, os tzares e tal, você vê que alguns aglomerados humanos têm a capacidade de ter uma força que une esses países, dá uma certa coesão a esses países. Nem todos os países têm essa possibilidade. A China tem, o Brasil tem. Nós temos que usar com inteligência o que nós temos em comum e fazer reviver em nós a crença em nós mesmos. A pré-condição para que nós possamos resolver tanto o desafio da pobreza como o desafio tecnológico é nós voltarmos a acreditar em nós. É confiança. Isso pode parecer muito vago, confiança, o que é isso? Mas existe, é preciso confiança. Eu costumo dizer que é preciso voltar à palavra da Bíblia. Eu não sou especialista em Bíblia, não. Mas, de qualquer maneira, aí vocês me viram com o Papa. O Papa estava me dando uma medalha de verdadeiro defensor da fé. Tem que manter, né?
Então, tem que ter fé na palavra. A Bíblia diz, no começo era o verbo. Quer dizer, nós estamos quase no começo, tudo verbo. Precisa de gente que fale, que desperte o entusiasmo de novo em nós mesmos. Nós estamos muito nos autodesacreditando, porque há razões para isso, eu sei, mas é preciso inventar contra-razões e que leve à coesão. Nós vivemos um momento perigoso, que é de polarização. E na polarização vai ser muito difícil resolver os grandes desafios que nós temos, alguns dos quais eu mencionei. Como pré-condição para isso, nós vamos precisar também ter líderes com capacidade de unificar. Recentemente, eu dei uma aula, coisa que eu não faço só de vez em quando, uma televisão em São Paulo, Cultura, sobre um autor que eu conheci bastante, chamado Max Weber, que é um sociólogo. Eu li muito Max Weber. Bom, então eu estava pensando no presente. Nós precisamos ter, outra vez, homens com visão de Estado, com visão de nação. Não é de partido. Pode ter, partido é importante, mas quando você assume a posição no Estado, ou você deixa de lado um pouco a sua convicção da facção e começa a pensar naquilo que pode unir, dar coesão, ou você falha na missão. O Weber foi um homem que foi deputado, era muito germanófilo e tal, e ele tinha horror da burocracia. Burocracia, para ele, era uma coisa que tirava a criatividade. Bom, depende da visão. E ele dizia, em certas circunstâncias, quando o mundo se burocratiza muito, a única força que quebra a burocracia é o carisma. O carisma é a capacidade de um líder de encantar, de alguma maneira, as pessoas e venham comigo que eu os conduzo para isso. Eu não sou muito não sou muito favorável a líderes carismáticos, pelo contrário. Mas, em certos momentos, a palavra é preciso que surjam lideranças capazes de voltar a encantar as pessoas. Nós estamos num momento de desencantamento, de acirramento. Nós precisamos desacirrar, nós precisamos estabelecer pontes. Mas não é ponte para nada, tem que ser ponte para alguma coisa. Nós temos que imaginar um futuro que permita resolver, ou se não resolver, encaminhar as grandes questões em que as pessoas se sintam, outra vez, confortáveis com serem partes desse coletivo. Foi por isso que eu comecei falando da minha recente experiência de um doutorado honoris causa nos Estados Unidos. Bem ou mal, eles, o tempo todo, mesmo quando estão, a meu ver, errados, né, America First, não sei o que eles estão reafirmando é a capacidade dos Estados Unidos de serem uma nação com algum diferencial. Nós temos que buscar de novo qual é o nosso diferencial como nação. O que nós podemos ser? Nós costumamos dizer que nós somos muito tolerantes. Não é verdade, nós somos bem intolerantes. Né? Racialmente, bastante intolerantes, já fomos piores, mas somos. Mas, de qualquer maneira, é preciso reafirmar que nós não somos intolerantes. Abrir espaço para convivência. No fundo, aceitar a democracia. Né? A democracia não é alguma coisa que seja inata, nem alguma coisa que seja adequada a qualquer momento e a qualquer povo. Mas, depois de certa diversidade em conjunto, ou você estabelece regras da democracia e reafirma a democracia, ou você não vai para frente. Não vai para frente. Você tem que reafirmar essas regras. Né? Então, eu acho que na minha visão do futuro, vai depender muito da capacidade que aqueles que venham a ser nossos líderes de voltarem a criar em nós confiança sobre nós mesmos. E nós temos que reconhecer que nós perdemos muito tempo em certas áreas e que o mundo muda. E não adianta a gente ficar julgando o presente com o olhar do passado. Tem que julgar o presente por ele e olhando para frente. Foi o que eu, algumas vezes, tentei fazer quando fui presidente, e sempre você é mal compreendido. Vão te acusar disso, daquilo outro, me chamavam de neoliberal. Nunca fui. Mas, de qualquer maneira, não tem importância, você tem que ter convicção. E aí eu termino com o Weber de novo. O verdadeiro homem de Estado é o homem que crê, tem convicção. Não é quem simplesmente utiliza bem os meios para chegar a seus fins. Que fim é esse? Eu tenho convicção? Eu posso compartilhar essa minha convicção com os outros e vão ser aceitos pelas minhas convicções? Se eu, além disso, for capaz de utilizar os meios necessários para atingir meus objetivos, chapô, ganhei. Se não, pelo menos eu durmo
Pelo menos eu sei que tenho convicção. Nós precisamos, outra vez, de ter pessoas, políticos, com convicção. Certo ou errado, que briguem, mas com convicção. Infelizmente, no nosso sistema partidário, aqui alguns participaram da elaboração da Constituição, né? Quando nós fizemos a Constituição do Brasil, eu estava lá, nós só tínhamos uma obsessão. Nós não percebemos que o Muro de Berlim tinha caído. Nós queríamos voltar a dar ao Estado uma preeminência maior do que ele podia ter. Segundo lugar, nós tínhamos horror ao autoritarismo. Então, nós demos liberdade aos partidos, que se criassem. Né? Eles se criaram, se multiplicaram. Agora não sabem o que fazer. Está tudo despedaçado. Então, nós estamos precisando, nesse momento, mais do que nada, outra vez nos unir. E, se nós conseguirmos nos unir, vamos precisar da palavra. Eu espero ardentemente que alguém dê a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Convidamos o excelentíssimo ministro Benjamin Zimler para conduzir a etapa de perguntas. Bem, bom dia a todos. É uma grande honra partilhar esse momento com o presidente Fernando Henrique Cardoso, saudando a todos os presentes, saudando o amigo João Otávio Noronha, presidente do STJ, presidente Zé Múcio, e agradeço muito por ter delegado a mim essa oportunidade, é uma grande honra, vou colocar no meu currículo. E dizer que eu tenho uma grande frustração que foi causada por Vossa Excelência, presidente, porque, na verdade, a minha nomeação como ministro titular dessa corte foi assinada pelo grande amigo Marco Maciel. Vossa Excelência estava viajando, né? E eu imaginei que seria algo muito difícil, já que, provavelmente, na República foi a única vez que um presidente recebeu uma lista com um único nome para nomear, né? Os outros ministros substitutos tinham mais de 65 anos, então só tinha o meu nome. Mas o presidente Fernando Henrique, ele tem um passado extraordinário e ele disse algo que me parece importante, que é nós precisamos da palavra, nós precisamos de comunicar com o povo, unir o povo. E eu lembro tudo que Vossa Excelência fez ao longo dos seus mandatos, todas as emendas constitucionais, a reforma administrativa da emenda constitucional 1998, também partilhada com o ministro Bresser Pereira, a visão de Estado mais moderna, nem de longe neoliberal, mas muito associada à ideia de eficiência do Estado, de um núcleo estratégico, pensante a possibilidade de delegar para o setor privado partes das atividades não exclusivas do Estado. Eu me lembro da Lei Geral de Telecomunicações, eu me lembro do andamento que se deu ao Programa Nacional de Desestatização, mas eu me lembro da reforma previdenciária, emenda constitucional 2098. Acho que, não sei se alguém se lembra, mas o presidente Fernando Henrique Cardoso foi à televisão e falou durante algo como meia hora. Foi um pronunciamento inacreditavelmente longo. Naquela época, o tempo andava um pouco mais devagar, com gráficos mostrando o déficit previdenciário, sem nenhum radicalismo, mas buscando o convencimento natural de que era necessário mudar o regime previdenciário. Realmente, naquela época, o regime da Constituição de 88 era absolutamente paternalista. Servidores do Tribunal de Contas, mulheres se aposentavam com 38 anos, isso era possível. E tudo foi conduzido com uma tranquilidade, a emenda constitucional foi aprovada. E eu pergunto, gostaria de um traço similar. Hoje, a reforma previdenciária é tida como uma necessidade, e é mesmo uma necessidade, mas é colocada como um ponto absolutamente imprescindível para a retomada econômica do Brasil, para que novos investimentos possam ser feitos. Eu queria uma similaridade, que Vossa Excelência pudesse traçar um quadro comparativo entre aquele momento da 2098 e o momento que nós estamos vivendo hoje. Talvez naquela época não fosse tão dramático como é hoje, mas já era difícil, né? Entre as emendas que nós fizemos na questão previdenciária, havia idade mínima. E eu não me lembro exatamente qual era a idade proposta. Mas perdemos por um voto. Tinha que ter a reforma constitucional, precisava de 308 votos.
obtivemos 307. E um ministro, ex-ministro, disse que errou na hora de votar. Imaginemos que seja certo. Mas o fato é que aquilo, em seguida, nós inventamos o fator previdenciário. Foi uma moça que trabalhava lá no Ministério da Previdência que inventou, esqueço o nome dela agora, inventou essa história, e o fator previdenciário já foi derrubado 2 vezes. Uma vez o presidente Lula vetou a derrubada, porque é necessário. Quer dizer, o fator previdenciário foi um truque para somar o tempo de contribuição com o tempo de serviço para poder diminuir a carga tributária, que era previdenciária, que era excessiva. Eu me lembro que os professores universitários, falou aqui no tribunal, se aposentavam com 48 anos, em média. Bom, e a mim me criticavam porque eu fui aposentado com 37, eu era professor catedrático da USP. Fui o penúltimo a ter esse título, mas eu fui aposentado pelos militares, não foi porque eu quisesse. E a única aposentadoria que eu tenho até hoje é essa, é proporcional ao tempo de serviço. Na rede, vocês podem ver, eu tenho apartamento em Paris, eu tenho apartamento em Londres, Nova York, sei lá onde, tenho 4 aposentadorias, tudo é mentira. Eu tenho meia aposentadoria da USP. Mas na época era normal a pessoa se aposentar com essa idade, com 40 anos, 50 anos. Eu discutia muito com os sindicalistas, porque a verdadeira reivindicação não era para não trabalhar, era para ter outro emprego. Você se aposenta, tem uma pensão e vai para outro emprego, para ganhar mais, porque o salário é baixo. Então era melhor endereçar a verdadeira questão, que é o salário, e não a questão da aposentadoria, porque é indefensável. Eu acho que na situação atual, se você olhando os dados, é verdade, é preciso fazer uma reforma da Previdência. Não é a única, nem a salvadora da pátria. Os mercados funcionam sempre da mesma maneira. Agora, o sarrafo é a aposentadoria. Então, ganha dinheiro, perde dinheiro, porque vai aprovar, não vai aprovar. Depois que for aprovada, se for, eu acho que uma parte, pelo menos, será grande, o que vai acontecer é que vou inventar outro sarrafo. Isso me preocupa menos do que a situação fiscal. A situação fiscal é, de fato, grave. E a dos estados e municípios é mais grave que a da União. Então, é preciso, realmente, dramaticamente, lidar com essa questão. Eu conversei com o relator da reforma da Previdência, que, aliás, é do PSDB, mas não por isso. Eu disse, olha aqui, o argumento não pode ser o olho fiscal. A verdade é o olho fiscal. O argumento é privilégio, acabar com o privilégio, desigualdade, para o povo poder apoiar. E porque é verdade também. Né? Há categorias que são bastante privilegiadas e outras que não são. Mas, de qualquer maneira, sejam ou não sejam privilegiados, é preciso fazer a reforma da Previdência. Vai se conseguir? No Brasil, nós avançamos muito por saturação. Eu me lembro da inflação, que eu tinha mais experiência, nós conseguimos. Deu um trabalho danado, mas nós conseguimos. Convencemos a população. Vou contar um só episódio que eu conto sempre. Eu era ministro da Fazenda e estava nessa tarefa de pregar que era necessário. Primeiro, liberamos 20% do orçamento. Inventamos uma emenda, não me lembro como que chamava a emenda, pelo nome de social, mas não era fiscal. Deu liberdade do governo de utilizar um pouco do orçamento. Muito bem. E depois fomos tentando convencer a sociedade. Nesse processo, eu fui a alguns auditórios de televisão. E fui ao auditório do Silvio Santos, que ficava na marginal do Rio Tietê, lá em São Paulo, um galpão alugado. E ele estava num camarim bastante precário. E pediu para eu ir ao camarim, enquanto ele se maquiava e tal, depois eu. E ele me dizia, repita que eu não entendi. Eu já estava cansado. Esse idiota não está entendendo nada. Bom, e eu repetia. Depois ele disse, vem comigo. Me pegou pelo braço e nós entramos no auditório. Ele disse, no caminho ele me disse, olha, eu vou falar para pessoas que a idade mental é de 12 anos. Ele deu um show. Quer dizer, ele entendeu tudo e foi capaz de explicar de uma maneira muito mais convincente do que eu seria. Bom, reformar implica nisso. Implica em convencer, se jogar. Mas não pense que é só no Brasil, não. Eu tenho relações muito boas com o ex-presidente Clinton. Uma vez eu perguntei a ele, quando tinha uma lei importante, ele ficava no telefone com os deputados, tentando convencer. É da natureza do jogo parlamentar. Aqui no Brasil isso virou crime.
Então, o deputado está querendo um favor. Ainda que queira, o presidente tem que ter objetivo. O objetivo qual é? Aprovar uma coisa em benefício do país. Se puder não dar favor, melhor, mas se for obrigado, vai fazer o quê? Vai perder? Não vai. Ou você acha que na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, não é o mesmo sistema? É claro que não os processos de perversão, é muito mais de convencimento e de interesse legítimo de obter mais apoio, não sei o quê. Também o deputado tem, mas é preciso isso. Eu acho que a Previdência é essencial. Eu não posso dizer, eu não estou no dia a dia, não sei se tudo, eu acho difícil que aprove tudo como está, até porque na questão de prestação continuada, na questão... Há várias questões que são difíceis de você justificar, porque pesa sobre todos nós o drama da pobreza grande, né? Eu disse que eu fui aposentado com 37 anos e era professor catedrático. Eu trabalho até hoje. E não trabalho só por gosto, não. Também que eu preciso. Bom, mas é diferente. Meu trabalho, eu vou fazer 88 anos e ainda sei andar, não preciso de bengala e tal. Agora, se você trabalhar na roça, não é fácil. Você tem que tomar em consideração essas diversas situações. Mas, tomando em consideração essas diversas situações, eu acho que a reforma é realmente essencial. Obrigado, presidente. Vamos às perguntas da plateia. Rafael de Bello, nosso auditor, ele pergunta: como o senhor vê o futuro do combate à corrupção no Brasil à luz do contexto internacional e da evolução tecnológica, que promove transparência e pressão sobre os atos dos gestores públicos? Bem, essa referência aos meios tecnológicos é muito importante. Hoje, tudo vai ser sabido. Já se sabe, né? Então, o que antes podia ser escondido, não vai mais poder ser escondido. As pessoas sabem, têm meios de saber. Os bancos informam, não sei o quê, ficam sabendo. A inteligência financeira é mais importante do que qualquer outro meio para poder chegar a conclusões sobre a corrupção. Mesmo que no Brasil esse chamado combate à corrupção tenha aparecido de uma forma bastante específica, até mesmo personalista, ele foi importante. Foi importante porque não é que eu não gosto de ver pessoas que eu conheço na cadeia, não gosto. Só um sádico vai gostar de ver alguém na cadeia. Mas a lei existe, tem que cumprir a lei. E, pela primeira vez, realmente, de forma mais ampla, poderosos e ricos estão na cadeia. Pelo que fizeram, espero. Que seja, pode haver alguma perseguição política? Talvez, em certos momentos e tal, mas não é a média. A média, o juiz vai julgar, tem que ver. Vai fazer o quê? Tem que ver os fatos. O que aconteceu ou não aconteceu. Eu, pessoalmente, já fui 3 vezes depor no processo do presidente Lula, a pedido da advocacia de defesa do presidente Lula. Fui depor sobre o que eu sei. Eu não sei nada do governo. Sei do que... Havia algumas acusações pela fundação do Lula. Eu tenho uma fundação. Então, eu digo como é que fez e tal, e coisa. Eu já fui 3 vezes. Eu acho que o julgamento deve ser isento. E você tem a obrigação de dizer o que você sabe. Agora, é importante que a lei se cumpra. Não tem jeito. Dói. Eu não tenho nenhum prazer nisso. E também não acho que seja... A sociedade não deve se vingar. Aqui é um pouco de sentimento de vingança no Brasil. Eu não partilho desse sentimento de vingança, mas de correção, sim. E acho que os meios tecnológicos vão permitir muito mais controle sobre tudo que acontece, e quem quiser evitar ser controlado está perdido, porque vai acabar aparecendo. Obrigado, presidente. Uma pergunta da Karina, também do Tribunal de Contas da União. Como o senhor vê essa onda de ataque às instituições do Estado em tentativas de desacreditar o importante trabalho realizado por elas para o Brasil, e também as tentativas de diminuir a importância da produção acadêmica e da educação como um todo? Bom, eu só posso ver da mesma maneira que ela vê, provavelmente, né? Eu venho da universidade, até hoje, parte do meu tempo eu dedico a coisas que são universitárias, aqui e fora do Brasil. E, portanto, tenho respeito. O que não quer dizer que não se deva exigir mais das universidades, tem que exigir também, né? E isso é outra questão.
Agora, eu não partilho da ideia de que a organização estatal por si é errada. Não. Tem que ter função, tem que eficiência, tem que fazer, tem que entregar. E vão ter que entregar, porque a sociedade cobra mais e porque tem mais meios para fazer. Eu não acho que seja produtivo você desacreditar a função pública. O mundo hoje é um mundo onde há o reconhecimento claro do mercado. O mercado existe, é um instrumento fundamental de distribuição de recursos, de aplicação de recursos, etc. Mas isso não se faz sem regulamentação. E precisa de Estado. Além do mais, o mercado não resolve a questão da pobreza. Precisa de ação, precisa de política pública. Então, eu acho que é preciso ter equilíbrio nessas coisas. Não é um em desmedro do outro. Você tem que ter, ao mesmo tempo, um Estado eficaz e transparente, mas que corresponda a funções que são públicas. E é importante. Não vejo nenhum grande país do mundo que dispense o Estado. Mesmo os países chamados Estados liberais. Vai lá para os Estados Unidos para ver como é. Vai ver quanto paga de imposto. Eu trabalhei nos Estados Unidos muitas vezes. O que te cobra de imposto é uma loucura, muito mais que aqui. Muito mais que aqui. Nós sempre reclamamos e tal. É chato, ninguém gosta. Se fosse bom, não chamaria imposto, era doado. É desagradável. Mas isso não quer dizer, tem que cobrar. O que você faz com aquele dinheiro? Está usando bem, está usando mal? Mas vai ter que dar. E as pessoas não gostam de dar, nenhum de nós gosta de pagar imposto. É chato. Mas vai ter que pagar. Você vai ter que cobrar, deixar de cobrar não é um imposto. Vai ter que cobrar. O que faz com isso? Qual é a eficiência do uso dos recursos? Nesse sentido, que você pode aprimorar muito a máquina pública, é verdade. Mas não pense que vai acabar com a máquina pública ou que o mercado vai resolver tudo, porque não é assim. O mundo moderno precisa de governo e precisa de Estado, de mercado. Uma pergunta, partindo de conceitos trazidos pelo senhor durante a palestra, pergunto, não se identificou, como as instituições brasileiras devem agir para a construção de uma unidade nacional? Eu não sei se são as instituições brasileiras. Elas devem agir, cada uma delas, para o seu propósito específico. Eu acho que a questão da coesão é muito mais dos formadores de opinião e dos líderes, dos homens públicos. E homem público não é apenas o homem que está na vida política, mas quem escreve no jornal também, quem faz conferência, quem dirige uma empresa. Esse é que tem responsabilidade, a meu ver, de criar um clima. Não é de unanimidade. Democracia não requer unanimidade, requer a regra da maioria. Portanto, e o respeito da minoria. E a expectativa de que uma vire a outra. Não é? Isso que é fundamental. Você não pode transformar o seu adversário em inimigo. Tem que haver um clima que permita a diversidade e tem que ouvir o argumento do outro. Quando você polariza, você não ouve o argumento. Você julga de antemão. Não é? Eu sei que a tendência natural das pessoas é julgar de antemão, mas quem tem responsabilidade não pode fazer isso. Quando eu fui eleito para o Senado, os meus colegas, eleito da maneira que eu já contei aqui, muito estranha, porque eu não era nem sabia que ia ser senador, mas os meus colegas de universidade, eu era professor dos Estados Unidos nessa época, em Berkeley, mas quando eu voltei, os meus colegas daqui da USP, ex-colegas da USP, horrorizados. Como é que você vai aguentar aquela gente? Aquela gente era o Brasil. O Brasil é assim. E muito frequentemente, agora mesmo, me dizem, caiu muito o nível. Bem, é uma meia-verdade. Meia-verdade por quê? No passado, realmente, os parlamentares tinham um nível cultural mais elevado, mas eles eram menos representativos. Hoje são mais representativos. Quer dizer, e é preciso tomar isso em consideração. O Congresso não é composto de sábios, é composto de representantes, de grupos, de interesses, não sei o que lá, de situações, e tem que ali haver um caldo. Se não tiver alguns que sejam um pouco mais de visão, não vai. Mas se tiver todo mundo com visão, fica a visão da classe dominante. Não pode também. Né? Você tem que ter... Eu sempre tentei ouvir o outro. Né? Quando eu era presidente, vai lá e a gente vai concordar com você e depois faz outra coisa. Não é isso. Eu não ia concordar, eu ouvi. Ao ouvir, você já dá um espaço para o outro. Depois, ao tomar a decisão, você tem que ver, tem razão, não tem razão? Dá para atender ou não dá para atender? O pressuposto não pode ser de que o outro não serve.
Então, eu acho que isso vale hoje. Quer dizer, eu não conheço, eu não tenho experiência direta do Congresso mais, mas eu noto de longe que tem muito maior diversidade no Congresso do que tinha no meu tempo, para não dizer no tempo do meu pai, que aí era muito mais ainda. Mas isso não era menos democrático, na verdade. Não que as instituições não fossem livres, mas que a sociedade não tinha ainda a expressão. Vai levar tempo para construir, para as pessoas recém-chegadas aprenderem. Né? Todo mundo não sei, mas muitos aprendem. Você não nasce sabendo. Né? E não é saber do saber de cultura que conta, é a capacidade de ser expressivo na representação. Às vezes do interesse, às vezes do valor. O interesse existe também. Tem que expressar, tem que negociar. Eu acho que é isso. A cultura democrática implica na aceitação do outro. Uma pergunta minha. A década de 90 preparou o Brasil depois da perda da década de 80, que é uma década tida como perdida. Nós preparamos o início da alteração legislativa e da prática executiva capaz de permitir investimentos em infraestrutura. Daí foram criadas as agências reguladoras, a Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviços Públicos. E hoje nós sabemos que os capitais públicos são absolutamente escassos, eles não existem, só falamos de déficit, e a retomada do crescimento passa pelos investimentos em infraestruturas, na transformação do Brasil num grande canteiro de obras, e nós temos um potencial enorme para fazê-lo. O que emperra isso? O que impede que o Brasil se torne um grande celeiro de obras, um grande estimulante para os capitais estrangeiros, no sentido de aportarem aqui para investirem nas concessões de serviços públicos? O que fazer nesse aspecto? Veja, eu disse aqui que era preciso restabelecer a confiança. Né? Eu acho que a questão da confiança é fundamental. Dinheiro há no mundo sobrando. A capacidade de produção de capital é imensa e a oportunidade de investimento não é tão grande assim. Mas há oportunidades. Eles comparam. Põe aqui ou põe ali. Eu vou pôr é mais seguro. Isso implica na existência de regras e na estabilidade das regras. Porque a regra que muda toda hora não é regra. Né? E nós temos pouca estabilidade nas regras. E nós precisamos dar mais estabilidade ao ordenamento jurídico, na verdade. Né? Eu acho que era o Malan quem dizia: nosso problema não é a incerteza do futuro, é a incerteza quanto ao passado. Que, de repente, muda a apreciação de um tribunal e muda tudo que foi do passado. Não pode. É preciso ter mais confiança de que as coisas vão ser do jeito que está estatuído. Se eu entro numa jogada, é para ir até o fim desse lado. Eu não sou pessoa pessimista. Eu acho que as coisas podem avançar. Na década você olha os dados de crescimento econômico, o crescimento mesmo nós tivemos forte nos anos 70. Né? Bom, o regime era outro, era autoritário, mas não foi por isso, foi que coincidiu com um certo... O que parou isso? O petróleo. Naquele tempo nós não produzimos, houve um aumento do petróleo, e aí começou a parar, e talvez uma ingerência maior do Estado. A década de 80 foi de perplexidade. Em 90 começamos a acertar, e no ano 2000 deu salto. Porque é uma outra coisa que nós temos que ter uma certa noção no Brasil. O governo é necessário, o empresário é fundamental. Agora, nós não temos todas as manivelas na nossa mão. Nós não controlamos a taxa de juros americana. Se a taxa de juros americana subir, vai ter efeito negativo aqui. Porque o pessoal vai botar dinheiro, vai dolarizar. Né? A economia capitalista, ela é cíclica. Você não escolhe o ciclo. Vem a crise. E quantas crises me pegaram no governo? Não só a crise da Argentina, a crise dos Estados Unidos, crise não sei aonde. Bom, isso acontece. Quer dizer, isso não quer dizer, isso não justifica. O governo tem que estar preparado para enfrentar crise e tal. Quando você tem um governo que é capaz de governar, a confiança do país nele próprio, que é produzida, e há dinheiro sobrando, esse dinheiro vem. Quando vem a crise, o dinheiro foge. Tem medo. Né? Bom, nós, nesse momento, não há crise no mundo. A economia americana vai bem. Bom, vai razoavelmente bem nos Estados Unidos. O que é importante. Né? Agora, eu me lembro muito, uma vez eu estava lá nos Estados Unidos, e
E havia um jantar, depois de uma reunião, negócio de finanças e tal. E nesse jantar viria o Clinton, que era presidente. Ou já não era, não me lembro. Eu sei que viria o Clinton. E o Clinton atrasou. Então, um presidente do Citigroup foi falar para encher o tempo, enquanto não chegava o Clinton. E ele começou a fazer referência a subprime. Subprime é aquele negócio das hipotecas podres, de empréstimos, não sei o quê. Os bancos faziam muito empréstimo, a pessoa comprava a casa, vendia a casa mais cara. Chega um momento, é uma filipeta, que ele estoura. Né? Bem, e a pessoa que falou disse, olha aqui, por sorte os bancos estão fora disso. Não estavam. Não estavam. Em todas as reuniões que eu fui nessa época, nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, a ideia era que a economia estava sólida. Não, mesmo que quando parece que está muito sólida, dá uma crise. Eu me lembro que eu voltei desse encontro nos Estados Unidos e houve uma reunião do PSDB em São Paulo, com os economistas, esses conhecidos aí hoje. Bom, e estavam todos otimistas. Eu digo, olha, cuidado, porque eu ouvi umas coisas lá que eu não achei lá muito boas, essa coisa de crise de hipoteca. Aí eu tenho um conhecido meu que é banqueiro em São Paulo, e eu conversei com esse banqueiro, ele me disse, você repete essa conversa para o meu filho? Chamou o filho, eu repeti. Aí ele me disse uma coisa que eu não sabia. As grandes crises começaram, não sei, várias que houve aí, no mercado imobiliário. Bom, foi o que aconteceu. Não quer dizer que toda crise comece no mercado imobiliário, mas a gente tem que estar sempre atento a mudanças, porque a economia capitalista ela entra em ciclo. Então, os anos 80 foram anos difíceis, os 90 começaram, 2000 foi bom. Agora, depois veio a crise, 2007, 2008, nós, no começo, reagimos bem a ela, depois inventamos a roda, a nova matriz econômica, que quer dizer basicamente o seguinte, aumenta o consumo que vem o investimento. Não é verdade. Não é verdade. Se não tiver o fiscal em ordem, não vem o investimento. E se vier, ele vai embora rápido. Foi o que aconteceu nos governos mais recentes. Né? Nós começamos a reorganizar, né? O Banco Central passou a atuar melhor, continua. Né? Mas nós estamos numa fase que nós vamos precisar... O fiscal é fundamental para nós podermos ter depois investimento. E regra estável. Bem, eu acho que atingimos o horário de 12h30. Eu, em nome do Tribunal de Contas da União, em nome de todos os ministros, todos o corpo técnico do Tribunal, agradecemos muito a presença de Vossa Excelência aqui. Esse é o momento em que nós temos que aprender com o passado e aprender de forma positiva. Acho que a mensagem que Vossa Excelência trouxe ao final da sua palestra, de que precisamos da palavra, da comunicação livre, aberta, sem radicalismo, me parece que é a mensagem final que foi transmitida a todos. E Vossa Excelência faz isso não só com a sua oratória, mas com os seus atos, com a prática política, administrativa que permeou toda a condução no âmbito dos seus mandatos. Então, Vossa Excelência fala pela experiência, pelos seus atos e não só pelo seu discurso. É uma grande honra, pessoal, estar compartilhando esse momento com Vossa Excelência. Acho que foi muito produtivo, uma visão muito sábia, sempre transmitida a todos. E, mais uma vez, de coração, agradeço muito ter aceito esse convite. Espero que, nos próximos 100 anos, continuemos a contar com a experiência desse extraordinário brasileiro que honra todos nós e honra o nosso país. Muito obrigado, presidente Fernando Henrique Cardoso. Agradecemos a presença de todos à segunda edição do evento Diálogos com o TCU. Tenham todos uma boa tarde.